pessoal, vocês estão aí? Eu tava aqui meio distraída pensando no som. Como é que o som sai do piano e chega no meu ouvido? E como é que o som de alguém tocando flauta chega até meu ouvido? E como é que o som do que eu tô falando aqui chega até o seu ouvido pra você entender o que eu tô falando? Hoje a gente vai investigar e descobrir exatamente isso. Do mesmo jeito que se eu quiser sair da minha casa e ir pro outro lado da cidade, eu vou precisar pegar um ônibus, ou um trem, ou um avião, ou um foguete, ou qualquer outro tipo de transporte, o som também precisa de meios de transporte para chegar de um lugar pro outro. A diferença é que o som não pega nenhum trem, né? Porque senão ia demorar muito para o que eu tô falando aqui chegar até você. O som se propaga por três principais meios, que é o gasoso, o meio sólido e o meio líquido. Mas como assim? Nossa, que complicado. Bom, não é complicado e vocês vão ver hoje. O primeiro exemplo é o meio gasoso. Você pergunta, como assim meio gasoso? Percebo que quando a gente fala, sai ar da nossa boca. Já pararam pra pensar nisso? Ó? Façam o teste. Falem qualquer coisa aí, falem paralelepípedo, com a mão na frente da boca pra sentir o ar. Paralelepípedo. Pode ser qualquer coisa, vocês vão sentir que tudo que a gente fala solta ar pela nossa boca, ou seja, o som da nossa voz se propaga pelo ar. E o ar, o oxigênio que a gente respira, é um tipo de gás. Esse é o nosso primeiro exemplo. Mas aí você se pergunta, então tudo se propaga pelo ar? Aí que tá, não somente pelo ar. Um outro exemplo que a gente pode dar é o exemplo das baleias. Vocês já viram o canto das baleias? Então, as baleias elas têm uma visão um pouco ruim e não tem como elas usarem óculos igual eu uso. Elas comunicam pelo som, então elas cantam lá aquele som incrível que elas fazem e elas moram debaixo da água, certo? Então o som está se propagando pela água. Escutem aí o som das baleias. Ou seja, o som também se propaga pela água, né? E só isso? Não! O som também se propaga por meios sólidos. O que seria um meio sólido? Bom, sólido é uma coisa concreta. Tipo esse pedaço de madeira que eu tenho aqui, ó. Não me pergunte porque eu tenho um pedaço de tronco na minha casa, mas eu tenho. Isso aqui é um tronco. E ele é sólido. Assim como, não sei, meus ossos ou como a parede. A gente escuta o som se propagando por meios sólidos quando a gente encosta o ouvido na porta para ouvir algum segredo. Ou quem mora em apartamento, por exemplo, dá para ouvir o seu vizinho que mora em cima de você andando, porque os passos dele estão vibrando o chão, que provavelmente é o seu teto, e aí você escuta isso. O som se propagando por um meio sólido. Bom, esses foram nossos 3 exemplos. Vamos agora fazer um pequeno teste. Eu vou colocar aqui para vocês 3 tipos de sons diferentes, se propagando por meios diferentes. E aí vocês anotem as respostas, tá bom? Depois a gente vai ver o resultado e vocês me contem se vocês acertaram ou não. Então vamos lá. A tela vai ficar escura e vocês vão aguçar os seus ouvidos para reconhecer os diferentes meios de propagação do som.